Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 27, o Senhor falava ali sobre a promessa do Espírito Santo, e depois ele traz uma mensagem para os seus discípulos, dizendo assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo dá, não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Também em Filipenses 4, você pode abrir a sua Bíblia na carta aos Filipenses 4, versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo ensinando a igreja do Senhor, e ele fala sobre uma outra questão também, que aprendemos e precisamos aprender a lidar, além do medo, que é a ansiedade. E ele diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Feche teus olhos mais uma vez. Querido Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, te agradecemos, Senhor, pela Tua bondade e misericórdia. Fala conosco, Senhor, e que o nosso coração esteja aberto para ouvir a Tua voz, Senhor, que sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Podem sentar. A palavra de Deus que o Senhor colocou no meu coração, a palavra que nós temos para essa noite, é lidando com medo e ansiedade. E certamente você já foi ministrado nos louvores, Deus já falou o teu coração, mas Ele tem mais alguma coisa para falar e tratar conosco nessa noite. E o medo e a ansiedade, eles são emoções que fazem parte da natureza humana. Isso é algo que nós sentimos como uma forma até, digamos, de um mecanismo de defesa que o Senhor mesmo colocou em nossos corações. Sentir medo em situações de perigo, e uma certa ansiedade, uma certa preocupação, para que a gente não fique acomodado. Isso faz parte da natureza humana, e nós passamos por situações de medo, de ansiedade. Certamente alguém já ficou com o coração acelerado em uma circunstância em que gerou um certo desconforto para você, talvez para fazer uma prova, ou talvez para vir aqui à frente pregar, talvez para falar, para dar uma mensagem, ou alguma pessoa talvez numa reunião, no seu trabalho. Isso é normal, isso faz parte, né? Eu falava ontem com o William sobre a pregação, que foi muito boa. Eles, pastor, mas no começo eu estava ali muito ansioso, muito nervoso. Isso faz parte, né? Isso está dentro da nossa condição humana. Agora tem uma questão e um problema, que é quando esse medo e essa ansiedade, ela ultrapassa o limite, ultrapassa aquilo que é o aceitável, e daí ele se torna um transtorno patológico. Isso é uma preocupação, porque isso pode gerar, se não tratado, até mesmo uma depressão. E lamentavelmente nós temos dados da Organização Pan-Americana da Saúde, que fala que cerca de 300 milhões de pessoas no mundo passam por esse problema de depressão. Para a gente ter uma ideia, é quase que a população brasileira e meia de pessoas que estão sofrendo com os transtornos de ansiedade e depressão. E é um mal que tem acometido cada vez mais pessoas. E por isso o Dr. Marco Antônio Abud, que é um psiquiatra especializado em tratamento de saúde mental da Universidade de São Paulo, ele declarou algo muito interessante. Ele disse que o medo e a ansiedade são emoções naturais. Ele diz que são muito primitivas, mas muito desagradáveis. Elas nada mais são do que os sensores do corpo, no nosso cérebro, para cuidar também dos perigos e ameaças do ambiente. Então Deus, em sua infinita sabedoria, Ele colocou sensores para que a gente não se arriscasse tanto. Por isso nós temos medo em algumas circunstâncias. Por isso que nós ficamos ansiosos, e isso nos ajuda em diversas situações. Mas ele fala algo interessante. Ele diz: quando esses sensores ficam desregulados e começam a disparar, e aí ele diz que o medo e a ansiedade começam a surgir em situações em que eles não são necessários.
a situação em que é necessário sentir medo, é necessário ter uma certa ansiedade, mas o problema é quando ele foge completamente do nosso controle e ele começa a vir o medo e a ansiedade em uma situação em que não é necessário. E aí ele diz que nesse momento surgem os casos de transtornos, de pânico, transtorno de ansiedade, depressão e até mesmo uma fobia social. Há pessoas que não conseguem mais conviver em sociedade porque são tomadas pelo pânico, pelo medo, e quando isso acontece é necessário buscar uma ajuda médica, uma ajuda especializada, e isso não tem problema nenhum. Você não perde a sua fé, você não deixa de confiar em Deus porque você está procurando um auxílio médico. Isso é necessário. Se nós pensarmos que estamos fazendo isso, nós estamos obedecendo inclusive as leis naturais que Deus criou. E Deus nos deu sabedoria, Deus criou os médicos, Deus nos deu sabedoria para criar também os medicamentos, e isso é algo que faz parte também do agir de Deus, porque se temos hoje esse recurso é porque Deus nos permitiu. Então é necessário que por vezes a gente procure esse auxílio. Isso não muda em nada o fato de que o Senhor tem poder para curar todas as enfermidades, sejam elas físicas, sejam elas emocionais, doenças da alma, Ele pode curar todas as coisas. Mas é importante também que a gente possa usar os recursos que estão disponíveis para as nossas vidas. E, infelizmente, o medo e a ansiedade, ele tem tirado a paz de muitas pessoas. Nós vivemos em meio de uma geração que, de fato, vive com medo excessivo, de uma geração que, por causa do medo e da ansiedade, até ficam distantes do próprio Deus. O pastor Elton Mello, ele escreveu que a ansiedade, a inquietação da alma, as tristezas e frustrações têm impedido ouvidos de ouvir a voz do Espírito Santo. Porque a pessoa fica numa situação de tanta aflição que ela não consegue ouvir a voz do Senhor. É algo que tira a paz de uma forma que, de alguma maneira, a pessoa deixa de perceber o agir de Deus. Porque focamos naquilo que está diante de nós, focamos nos problemas, focamos nas situações e perdemos a fé, perdemos a confiança, aí sim, nesse momento. E antes da gente explanar diretamente o texto da palavra de Deus, a título de conhecimento, de orientação, eu queria apresentar alguns dados, algumas informações e até mesmo a percepção de alguns especialistas sobre esse tema, para um esclarecimento nosso. E há diversos fatores que levam a esses transtornos de ansiedade. E tem um dado que me chamou muita atenção nessa pesquisa, enquanto eu estava preparando a mensagem, que é o fato do Brasil ser o país com maior índice de pessoas ansiosas e com transtorno de ansiedade do mundo. Nós temos cerca de 9,3% da população brasileira, isso é um dado da Organização Mundial de Saúde, que sofrem com esse mal, com o mal da ansiedade. E há algumas situações, algumas questões que explicam essa situação. E nós temos alguns especialistas que foram ouvidos pela reportagem da BBC News Brasil, e dentre eles o Rafael Boechat, e ele diz o seguinte, que o Brasil tem uma alta taxa de violência. E isso faz com que as pessoas tenham medo, tenham receio de sair de casa, de serem assaltadas. Então isso leva à ansiedade. E de certo nós vivemos em um país que ainda tem uma sensação de segurança, tem muita violência, muitas circunstâncias, né? Apesar de que quem sempre viveu aqui, quem sempre morou aqui nesse estado, talvez tenha uma percepção diferente, porque aqui nós somos abençoados, né? Temos no outdoor escrito o estado mais seguro do Brasil, né? Isso é bênção, espero que permaneça assim, né? E nós temos outros especialistas, como a Adriana Botarelli, por exemplo, uma psicóloga especialista em acolher pessoas com transtornos mentais, e ela diz o seguinte, que as dificuldades econômicas contribuem para o alto número de pessoas ansiosas. A questão da economia, a dúvida acerca daquilo que vai acontecer, todas as situações que o brasileiro vive, e ela fala também que o brasileiro tem pouco acesso a esses serviços de saúde mental, tem uma carga
excessiva de trabalho, insegurança acerca das políticas públicas do futuro, e essas coisas geram um sentimento de medo, preocupação e angústia. Mas tem um dado que me chamou muita atenção e é algo que não é novidade para nós, que o professor do Departamento de Ciências Neurológicas e Psiquiatria e Psicologia Médica da Faculdade de Medicina de Rio Preto, ele trouxe, o Gerardo Maria de Araújo Filho, ele disse que um dos motivos principais para que o Brasil seja o país que esteja no topo daqueles que sofrem com transtorno de ansiedade está o uso excessivo de computadores e smartphones. E algo impressionante, porque quando a gente vai lá buscar uma reportagem do Jornal de Psiquiatria do Canadá, eles falam que quanto maior o uso de telas, maior o nível de ansiedade. Talvez a gente esteja passando por um processo que nós estamos aprendendo a lidar com isso. Certamente que os computadores, os smartphones e tudo aquilo que temos de tecnologia tem ajudado muito para as nossas vidas. Quem já precisou pagar uma conta ali e ter que ir na fila do banco, quantos já passaram por isso aí? Para alguns talvez isso seja algo absurdo. Como é que tu vai até o banco, vai ficar numa fila para pagar uma conta, né? Mas já fizemos isso muitas vezes. E quem já fez isso sabe o quanto é bom ter um celular na mão para que você faça o pagamento ali, em alguns segundos. Então, imagina, né, Ângela, a quantidade de pagamentos que precisa liberar da igreja, tivesse que ir lá com aquele monte de boleto, aquele monte de coisa lá e pagar no banco. E isso acelerou muitas coisas. E meio que sem perceber, essa aceleração também mudou a maneira em que vivemos e a maneira em que percebemos as coisas. Se você olhar para ti mesmo e fazer uma análise da tua vida, tu vai perceber que, de certa forma, falta paciência. Nós estamos mais impacientes, nós estamos mais acelerados, não temos paciência nem para ouvir, né, alguém que manda uma mensagem para a gente no WhatsApp, não é isso? Né? Colocamos ali para acelerar, porque nós não temos tempo e nem temos paciência para ouvir. E é exatamente isso que nós fazemos. E eles falam sobre isso, e há uma análise, uma empresa, né, de mercado digital, que ela diz o seguinte, que o Brasil lidera o pódio dos países com pessoas que mais passam tempo conectados. E isso explica muita coisa. Eles dizem que o brasileiro ele passa em média 5 horas e meia por dia diante de aparelhos. Tem gente que passa mais, mas na média fica 5,5. Conversando com uma pessoa, ela revelou que passou 16 horas seguidas na rede social. E quando ela se percebeu, já tinha passado esse tempo todo. Espero que nenhum de vocês tenha passado por isso. Mas, para a gente entender esse processo, há especialistas que falam que a dependência da tecnologia, ela se torna semelhante à dependência química. E isso é um processo muito difícil, porque nós nos apegamos à tecnologia, só que tem um dado mais agravante ainda, que é exatamente em relação às crianças e adolescentes, que estão sofrendo por causa dessas transformações, e com isso tem aumentado no meio dos mais jovens ali, os transtornos de ansiedade e também de depressão e, lamentavelmente, também de suicídio. Parece um exagero falar sobre isso, mas a verdade é que são os especialistas que trabalham com isso, que estão revelando essa situação. Quem trabalha com jovens e adolescentes, crianças, nas escolas, percebem isso. O quanto é difícil, exatamente por causa desse transtorno de ansiedade. E nós temos uma situação que chama atenção, porque as crianças, não são só as crianças, mas todos nós passamos por isso. Precisamos controlar o tempo que estamos diante das telas, seja até mesmo, dos streams e tantas outras coisas que nós nos apegamos, mas as crianças estão, e os adolescentes, numa formação cognitiva. Eles não estão completamente formados ainda e são afetados por esse uso excessivo de eletrônicos. Facilmente nós pensamos que talvez dar um celular para uma criança seja algo tranquilo, seja algo normal. E isso vai fazer com que a gente tenha mais tempo. Tempo para conversar, tempo para fazer os nossos afazeres e tantas outras coisas, mas tem afetado de uma forma absurda.
Tem um movimento que surgiu em São Paulo esse ano, chamado Desconecta, que esse movimento foi inspirado em outros movimentos realizados nos Estados Unidos e também no Reino Unido, para diminuir o uso do celular e das telas de modo geral em relação às crianças. E eles têm uma proposta para que apenas os pais possam dar um celular para um adolescente quando ele completar 14 anos. Isso tem uma relação com dados de informações e de parecer de psiquiatras, de psicólogos, exatamente porque perceberam esse caos. E aí eles falam ainda que para a rede social apenas com 16 anos. Isso é terrível, porque a gente imagina que não tem problema nenhum. E a gente começa a perceber tudo isso como um grave problema, como algo que tem afetado muitas pessoas, tem afetado de uma forma absurda, e tem uma neuropsicóloga, Lícia Asbu, que ela alerta o seguinte, ela diz que já estamos colhendo os déficits desse uso discriminado, e ela diz que a taxa de ansiedade em jovens e adolescentes passou pela primeira vez os dados dos adultos. Temos mais crianças e adolescentes com transtornos de ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico, do que os adultos. De certa forma, a gente consegue compreender que os adultos passem por momentos de ansiedade, de preocupação, porque têm uma vida, digamos, de compromissos já firmados, algo que os jovens, os adolescentes, os mais jovens ainda não têm, as crianças. Mas quando a gente pensa que esse número ultrapassa os adultos, a gente fica preocupado, porque talvez seja um inimigo que está escondido, que a gente não tenha ainda percebido. E essa mesma especialista diz que deixar o seu filho no celular é a mesma coisa que deixá-lo na rua sem supervisão. Eu falava no primeiro culto que nós, que passamos e sobrevivemos, né, Jean, aos anos 80 e 90, nós fomos criados na rua, literalmente, né? Saímos de casa, só tinha um horário para voltar, né? E se você aprontasse lá no outro quarteirão, quando chegasse em casa, os teus pais já sabiam o que você tinha feito, né? Tinha uma comunicação muito, como é que eu posso dizer assim, muito rápida, né, entre os vizinhos, mas havia, eficiente, mas havia um cuidado. Hoje, quem tem coragem de deixar o seu filho brincando na rua? A gente sabe que são outros tempos. E essa especialista, ela fala isso, ela diz, olha, é a mesma coisa que deixar teu filho sem supervisão, porque ele vai ter acesso a muitas coisas. E aí a gente percebe que isso tudo tem feito que nós tenhamos uma geração de pessoas ansiosas e com medo excessivo. E não somente entre os jovens, isso afeta também os adultos. Mas a palavra de Deus nos apresenta um caminho para lidar de forma saudável com essas emoções, que é exatamente o fato de que por meio da paz de Cristo Jesus, a paz que excede todo entendimento, ela pode guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Amém? A paz de Cristo, ela vence a ansiedade. Eu falei para vocês aqui que nós temos tratamento médico, mas é necessário também que tenhamos o entendimento que o Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E o texto de Filipenses 4, você pode acompanhar na tua Bíblia, versos 6 e 7. O apóstolo Paulo, ele nos advertiu dizendo, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Temos uma arma poderosa que é a oração. Eu falei para vocês aqui na semana passada, que por vezes a gente se pega ansioso, preocupado, mas o importante é que a gente saiba e utilize essa arma que nós temos, que é a oração, que a gente coloque aos pés do Senhor. Não vá dormir preocupado, não fique com insônia porque você está pensando em algo que pode fazer, e a ansiedade não nos leva a nada, mas coloque aos pés da cruz. E não saia de casa também preocupado, ansioso, pensando o que você vai fazer. Coloque diante do Senhor, lance sobre Ele a tua ansiedade. E a palavra de Deus nos diz que quando fazemos isso, quando temos essa atitude, a paz de Deus que excede
todo entendimento, ela pode guardar os nossos corações e a nossa mente em Cristo Jesus. Da mesma maneira, nós pensamos e entendemos que a ansiedade, ela retira o foco em Deus e coloca o nosso olhar sobre os problemas, sobre as coisas, as aflições, e isso faz com que a gente, de fato, assuma uma responsabilidade que é muito maior do que a gente pode suportar. Nós somos, como eu preguei na semana passada, nós somos fracos. Nós temos muitas debilidades e nós precisamos lançar sobre o Senhor as nossas preocupações, porque Ele tem cuidado de nós. E a palavra de Deus nos ensina que o Senhor, Ele cuida de nós, mas nós precisamos confiar nele. Nós cantamos isso essa noite, que a gente precisa aprender a confiar no Senhor. O apóstolo Pedro, ele escreveu na sua carta, no capítulo 5, versículo 7, primeira carta de Pedro, 5, 7, ele disse para nós algo que é um texto muito conhecido: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Mas o quanto é difícil às vezes a gente abrir mão das nossas preocupações. A gente segura tão firme os problemas, os medos, as aflições, como se a gente pudesse fazer alguma coisa, como se tivesse ao nosso alcance resolver os problemas. Mas Deus nos pede, nos ensina que possamos lançar aos pés da cruz, colocar toda a nossa preocupação, toda a nossa ansiedade, porque Ele mesmo disse que estaria conosco todos os dias. Ele não vai nos deixar só. E a gente, às vezes, fica pensando que essa ansiedade, essa preocupação pode levar a alguma coisa. Mas, pelo contrário, nos deixa cada vez mais preocupados e não acrescenta em nada na nossa vida. O texto de Mateus, do Evangelho de Mateus, capítulo 6, também texto muito conhecido, a partir do versículo 25, quero que você acompanhe também na palavra de Deus, Mateus 6, 25 em diante. Está registrado as palavras do Senhor que diz: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante que a roupa? E aí ele fala para a gente assim: olhem as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, mas o Pai Celestial cuida delas. E aí ele diz: será que você não tem mais importância? Sabe uma coisa que nós às vezes fazemos sem perceber? A gente não entende, não confia completamente em Deus. A gente fica na dúvida: será que Deus de fato vai me proteger? Será que Ele vai me guardar? Será que Ele vai me dar o alimento? Se a gente abrisse aqui agora um momento de testemunho de quantas vezes Deus fez um milagre na tua vida, milagre de suprir as necessidades, milagre de te vestir, de te cuidar, de te sarar, certamente a gente ia passar horas aqui ouvindo testemunhos, e mesmo assim a gente tem dificuldade. Ele diz ainda: qual de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? O que a preocupação ela pode fazer? Nada, apenas nos deixar ansiosos, temerosos, preocupados. Mas eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, e por isso o Senhor nos fala: vocês precisam confiar em mim, vocês precisam lançar sobre mim as ansiedades, as preocupações de vocês. E ele diz ainda: vocês precisam ver ali os lírios do campo, que eles não trabalham nem tecem, mas nem mesmo Salomão se vestiu como um deles. E aí ele fala para a gente que se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no fogo, não vestirá mais ainda a nós, que somos de pequena fé? E ele fala para que a gente não se preocupe com as coisas que nós precisamos, porque Ele sabe daquilo que nós precisamos. Ele quer ouvir a nossa voz, Ele quer que a gente ore, que a gente busque, lance sobre Ele a ansiedade, mas Ele diz: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E aí Ele fala para a gente: não se preocupe com o dia de amanhã, basta a cada dia o seu mal. Não é que coisa difícil de entrar na nossa cabeça, né? Mas o Senhor repete isso para a gente: confiem em mim. O pastor Luciano Subirá, ele diz algo muito interessante. Ele fala que a ansiedade ela anda
na contramão da fé. Porque a ansiedade, ela te leva a uma preocupação excessiva daquilo que pode vir a acontecer, daquilo que você não vai conseguir fazer e tantas outras coisas, mas a fé supera a ansiedade, o medo, traz esperança e confiança. Nós cantamos aqui essa noite, que Ele é a nossa âncora, que é a nossa esperança, onde a nossa esperança está fundamentada, aquilo que esperamos. E o texto da carta de Hebreus fala, no capítulo 11, versículo 1, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que nós não vemos. Enquanto a ansiedade e o medo faz com que a gente duvide, a fé, ela nos dá a convicção, ela nos dá uma certeza e nos dá uma esperança. E precisamos entender que o Senhor, Ele cuida de nós, porque nós não andamos por aquilo que vemos, mas andamos por fé. Ainda que as coisas não estão da forma que você gostaria, ainda que talvez aquilo que tu planejou, aquilo que tu pensou não está acontecendo, mas Deus está no controle. Ele continua no controle de todas as coisas. Mesmo quando parece que tudo está indo de mal a pior, quando as coisas estão fora do nosso controle, nós precisamos entender que o Senhor cuida de nós. E a paz de Cristo supera o medo. Ela tira as nossas ansiedades, o nosso medo, a nossa preocupação. O texto no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41, também narra uma passagem muito interessante. Nós vemos aí até essa belíssima arte, produzida aí pela Camila, que fala exatamente sobre essa tempestade. A palavra do Senhor nos diz, Marcos 4, 35, que ao anoitecer Jesus disse aos seus discípulos para atravessar para o outro lado do mar, e ele estava a bordo ali com eles, e deixando a multidão, eles foram, e daqui a pouco uma forte tempestade se levantou, e as ondas arrebentavam sobre o barco, e começou a encher de água. Ele diz que Jesus dormia ali na parte de trás ali, do barco, tranquilo. Jesus estava de boa, bem tranquilão, né? Mas só que os discípulos, assim como nós, eles ficaram desesperados. Seu mestre, nós vamos morrer. E se o Senhor não se preocupa conosco, o Senhor não se importa com o que vai acontecer conosco. E às vezes nós fazemos isso com Deus. Deus, tu não se importa comigo. Porque se tu se importasse comigo, o Senhor não deixaria eu passar por isso. Passar por essa aflição, por essa ansiedade, por esse medo, passar por essa enfermidade, por essa privação. E os discípulos ali começam a ficar preocupados, né? E pensando ali naquilo que está acontecendo, e Jesus desperta, repreende o vento e disse ao mar, te aquieta, fica em silêncio. E na mesma hora o vento parou e houve grande calmaria. Sabe por quê, queridos? Porque o Senhor criou todas as coisas. Ele criou os céus, Ele deu limite ao mar, Ele colocou o firmamento no seu lugar, e Ele pode todas as coisas. E parece que a gente esquece a que Deus nós servimos. Parece que a nossa preocupação é tão grande, e o Senhor fala exatamente isso para eles. Por que estão com medo e ainda não têm fé? Se o Senhor perguntasse isso para nós hoje, Ele falaria, por que tu está tão ansioso? Porque tu não me conhece? Quanto tempo tu está andando comigo? E no primeiro culto eu estava ouvindo ali o louvor e cantando e orando ao Senhor. Daqui a pouco o Senhor me tomou ali com um sentimento até mesmo de vergonha, porque eu fiquei pensando, Senhor, por que eu ainda não confio em Ti da maneira que eu deveria? E por que eu me encontro por vezes preocupado, ansioso? E nós cantamos nessa noite exatamente isso. Quem sou eu para questionar, para duvidar de um Deus fiel? O Deus que pode todas as coisas. E o que o Senhor quer nos ensinar nessa noite é depender completamente dEle. Que a gente possa aprender a colocar aos pés da cruz a nossa ansiedade, a nossa preocupação, e entender que há um Deus que supera e que pode todas as coisas, que faz com que o medo vá embora, que a ansiedade vá embora. E Ele disse para a gente ali no texto de João 4, 27, eu deixo-lhes a paz, a minha paz eu lhes dou. Uma paz que o mundo não pode dar. E por isso, não tenham medo.
Ele quer encher o nosso coração de paz, e às vezes as aflições que nós sentimos, as adversidades e tribulações que nós enfrentamos, elas acontecem dentro de nós. E nós precisamos clamar ao Senhor para que possa acalmar essa tempestade. Precisamos confiar em Deus. E há uma outra passagem em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22, a partir do 22 até o 32, que narra também uma outra circunstância. E fala sobre uma situação que ocorreu após o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, e diz que Jesus insistiu que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante, enquanto ele despedia a multidão. Na primeira vez Jesus estava no barco, e eles ficaram preocupados, com medo, ainda estavam aprendendo, estavam sendo discipulados, aprendendo a confiar no Senhor, e dessa vez, aparentemente, eles estão sozinhos. E diz que já estava a certa distância, e ali a palavra do Senhor nos fala que Jesus ele foi até o monte orar, e ficou sozinho, como ele sempre fazia, muitas vezes, e o barco começou ali a ser fustigado, ser açoitado pelas ondas, e daqui a pouco o vento soprava muito forte contra ele. E por vezes nós nos sentimos assim, sendo açoitado pelas ondas, e o vento forte sobre as nossas vidas. E a gente até não compreende, quando você levanta de uma situação, daqui a pouco vem outra onda e bate em você também, aí daqui a pouco você resiste, continua, e vem o vento e tenta te derrubar. E nós ficamos preocupados, ficamos ansiosos, ficamos temerosos. E nesse momento a palavra de Deus nos diz que o Senhor veio andando sobre o mar. Sabe por quê, queridos? Porque Ele é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. E o Senhor não nos deixa só. O Senhor ele vem nos socorrer, Ele sempre está pronto a nos socorrer. E os discípulos ali, naquela situação, preocupados, até lembrei, Germano, da situação que ficou ali com o Irã, né? Uma situação bem difícil ali na pescaria, e preocupado também, mas o Senhor ele vem, e daqui a pouco os discípulos começam a ficar com medo. Imagina você, né? Imagina ali, Germano, agora tu já conhece a história, mas se tu vê uma pessoa ali caminhando nas águas ali, tu e o Irã já preocupado ali, não sabendo como fazer. Nós achamos até engraçado essa situação, porque eles acharam que era um fantasma, eles ficaram com medo e gritaram, mas se fosse conosco não seria engraçado. A gente ia ficar preocupado e com medo também. E eles ainda estavam aprendendo nesse processo a confiar no Senhor, e talvez eles não tinham visto esse milagre ainda, porque pelo menos não tem registrado, de o Senhor andando, né, sobre as águas. E dali então o Senhor fala para eles: ó, coragem, sou eu, não tenham medo, confia em mim. E como nós somos preocupados, ansiosos, e temos essa situação de às vezes duvidar, Pedro fala ali, né, naquela euforia dele, naquela afobação: Senhor, se for tu, então diz para eu ir contigo aí, caminhando sobre as águas, aí eu vou confiar. E ele vai. O Senhor diz: então vem. Existe uma coisa que é a vontade permissiva de Deus. Deus está no controle de tudo. Tudo está no controle do Senhor. Ele tem um plano, um projeto, algo que Ele desenhou, que Ele projetou para a tua e para a minha vida. Mas há situações que nós fugimos dessas ocasiões, porque nós temos livre-arbítrio. E o Senhor permite. O Senhor permite pela sua vontade permissiva. E Pedro foi lá, e daqui a pouco, quando ele começou a olhar ali e perceber aquela agitação do mar, e perceber o vento, ele começou a afundar. E é exatamente o que acontece conosco. Às vezes nós fazemos coisas que Deus permite fazer, mas nós não consultamos o Senhor, ou por algum motivo nós confiamos na nossa própria força, na nossa própria vontade, na nossa própria condição, e daqui a pouco a gente começa a afundar e grita: Senhor, me socorre. Acho que Deus olha para nós assim e diz assim: cara, te avisei, né? Mas vamos lá, vou te ajudar porque eu sou Deus e porque eu te amo. Não importa, quantas vezes tu errar, eu vou te ajudar. Se você me pedir ajuda, se você colocar a tua ansiedade sobre mim, se você me buscar, eu não vou virar as costas para ti. E o Senhor pega ali, dá as mãos, ergue Pedro, e ele sai, e eles entram no barco, e há uma grande bonança. Porque é assim que funciona. Quando o Senhor está no barco, as coisas vão bem. Porque nesse momento nós entendemos que nós não somos capazes de fazer nada, nós dependemos completamente do Senhor. Nós somos completamente dependentes
dele, nós precisamos confiar no Senhor em todas as circunstâncias. E é Ele mesmo que nos diz: não temas, não tenha medo, confia em mim, confia na minha vida, confia naquilo que eu posso fazer sobre a tua vida, confia nas minhas palavras. E o profeta Isaías, no capítulo 41, versículo 10, ele disse: assim diz o Senhor, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Ele diz: não temas, sou eu que te ajudo, confia em mim. Ele diz: eu te fortaleço, eu te sustento com a minha destra fiel. E Ele nos chama a ter um relacionamento de uma forma mais íntima com Ele, um relacionamento de confiança, um relacionamento de entregar completamente as nossas preocupações e ansiedade diante da cruz. Para concluir, eu quero ler novamente o texto de João 14, 27, que diz assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. E também ele diz: não dou como o mundo dá, não se perturbe seus corações, nem tenham medo. Precisamos confiar no Senhor. Precisamos confiar que há um Deus no qual nós lançamos toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Nós precisamos confiar num Deus que nos dá uma paz que excede todo entendimento, a paz que faz transbordar os nossos corações e que guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. E o Senhor está aqui nessa noite. O Senhor está aqui nessa noite para te trazer essa paz, para fazer você confiar, para fazer com que você tenha a convicção de que Ele tem cuidado de ti, e que mesmo nessa aflição, nessa tempestade, nessa dificuldade, o Senhor está contigo, e Ele te diz: não temas. Amém? Quero convidar você a ficar de pé nesse momento, fechar os teus olhos e colocar diante de Deus as tuas aflições, colocar diante de Deus a tua preocupação, e a certeza de que nós servimos a um Deus todo-poderoso, que pode curar todas as enfermidades, sejam enfermidades físicas, sejam enfermidades da alma. E nessa noite o Senhor te diz: a paz que você precisa, eu tenho para te dar. Talvez você entrou aqui muito preocupado, muito ansioso, mas o Senhor tem a paz que excede todo entendimento. Ele te diz: filho meu, filha minha, dai-me o teu coração, dai-me o teu coração.